Irmãos, vamos abrir a Bíblia na Epístola de Judas. Nós vamos continuar a meditar nessa pequena epístola. Nós estamos já há um tempo meditando nela. Judas escreveu essa pequena epístola, essa pequena carta aos irmãos. Ele diz aqui no começo do capítulo que ele estava empregando diligência para escrever sobre a salvação comum, mas algo chamou a atenção de Judas. Judas parou tudo que ele estava fazendo e ele empregou ali toda a diligência dele, o esforço dele, para exortar os irmãos a batalhar com muito empenho pela fé que tinha sido dada. Por que Judas fez isso? Porque algo perigoso estava rondando a igreja do Senhor Jesus. Então Judas escreve e envia essa carta de advertência, de encorajamento aos irmãos, e ele começa a descrever sobre certos homens, certos indivíduos. Os irmãos vão lembrar aqui no versículo 4, que certos indivíduos se introduziram com dissimulação, e eles entraram ali no meio dos irmãos e estavam transformando em libertinagem a graça do nosso Deus, transformando a salvação, a graça de Deus, em liberdade para pecar e viver uma vida promíscua. E esses homens também negavam o Senhor Jesus, a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus. Eram homens que viviam da maneira que queriam, e aqui Judas fala que esses homens estariam diante de juízo. Nós meditamos também, Judas vai comparar esses homens a várias situações aqui que nós lemos, homens que não creram, como o povo que saiu do Egito, eram homens que tinham deixado o seu estado natural, tinham abandonado o seu domicílio, eram homens que tinham uma vida tão promíscua como os sodomitas, e ele continua essa exortação falando que eles eram homens terríveis, e no versículo 11 vai falar que eles prosseguiram, tomaram o caminho de Caim, movidos por ganância, precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então Judas começa a descrever esses homens, dá certas características, são todas terríveis, mas Judas não terminou. Nós vamos ler do versículo 12 até o 19. Judas aqui, ele pega mais tinta na caneta e ele vai mais profundamente descrever quem eram esses homens e o perigo que eles traziam para a igreja. E não um perigo só na época de Judas, mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira. Então nós devemos olhar para o que Judas escreveu para os irmãos daquela época e olhar para os nossos tempos. Nós somos exortados ao Senhor a batalhar a mesma batalha pela fé que foi dada uma vez por todos a todos os santos. Então nós vamos ler do verso 12. Esses homens, os certos indivíduos que se introduziram ali, né? São como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo suas paixões, sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais que não têm
o Espírito. Até aí. Palavras duríssimas de Judas. Ele vai descrever aí o perigo que essas pessoas eram para a igreja. E o perigo que esses homens ainda hoje são para a igreja. Se a igreja não estiver atenta, vigilante, batalhando pela fé. Então nós vamos ler versículo por versículo e meditar nesse pequeno trecho. Vamos começar pelo verso 12. Judas vai comparar esses homens a várias figuras que são de... Era comum aquelas pessoas, né? Vai falar de coisas da natureza, coisas da navegação, para tentar descrever como eram esses homens. E a primeira característica desses homens, falsos mestres, falsos pastores, que estavam ali no meio dos irmãos, é que eles eram rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Então a primeira figura que Judas usa é de rochas submersas. Se nós lemos 2 Pedro 2:13, volta um pouquinho aí na Bíblia. Nós já falamos que esse trecho final aqui de 2 Pedro é bem parecido com Judas. Diz assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódias e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Pedro está falando que, assim como Judas, que eles se comportavam, eles tinham um certo comportamento quando os irmãos se reuniam para se banquetear. Mas aqui vamos voltar à figura. Eles eram como rochas submersas. Essa palavra aqui no original significa aquelas rochas que ficam ocultas, normalmente próximas à praia. E o navegador, o barco, o navio, quando ele tenta se aproximar da praia para se atracar do mar, do alto mar com montanhas, ele quer se atracar e parar lá. Só que tem rochas escondidas ali, corais, enfim. Quando o navio bate lá, ele quebra e ele pode afundar. Então esses homens eram como essas rochas submersas, escondidas. Todas as pessoas que se aproximavam da sua dificuldade, da sua viagem e procuravam segurança nesses homens, eles naufragavam. Eles ficavam escondidos. Todas as pessoas que se aproximavam deles não percebiam. Eles eram um perigo. E aqui, se você vê o contexto, esses irmãos estavam em comunhão. Estavam comendo juntos. E essas pessoas estavam lá. Todos aqueles que se aproximavam desses homens para se aconselhar, para conversar, mal sabiam essas pessoas. Eles estavam trombando em pedras escondidas. E eles poderiam naufragar. Vidas que procuravam descanso e encontravam pedras escondidas. O interessante é que eles estavam ali, nas reuniões dos irmãos. Talvez parecido com o que fazemos no domingo, lá na chácara do Alain, passamos o dia, fazemos a refeição juntos. Vários irmãos, vários lugares têm esse costume. Nessa época aqui, os irmãos faziam isso também. Eles ceiavam e tomavam uma refeição juntos e passavam o dia juntos. Tudo isso fazia parte do culto. E essas pessoas estavam lá. Eram rochas submersas, perigosas. Agora eu queria convidar os irmãos para olharem para Cristo, não para esses homens. Cristo é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Ele é um fundamento seguro, ele é puro, ele não se esconde, ele é a verdade. Ele é o fundamento. Paulo vai falar que não existe outro fundamento a ser posto, a não ser Cristo Jesus. A rocha onde nós podemos construir a nossa casa. E aqui a gente tem esses homens que escondidos, se você se aproximar dele, você vai naufragar. E eles faziam esse desserviço, ou traziam essa tragédia para as pessoas que se aproximavam, banqueteando
sem temor. Então eles iam para essa reunião da igreja com puro egoísmo e sem nenhuma reverência para o que estava acontecendo ali. Tratava aquele momento de comunhão como nada, sem recato, sem temor, sem referência, sem reverência. Uma reunião da igreja. Ali era a partir do pão. E aqueles aquelas pessoas estavam sem nenhuma reverência àquilo que estava acontecendo. Eles só estavam preocupados com eles. Eram perigosos. E os irmãos deveriam ter cautela. Tem um irmão que cita: Judas chama de rochas ocultas e perigosas que estão à espreita nas festas de amor, de comunhão, para que a igreja se acostume a exercer cautela e discernimento. Qualquer pessoa, irmão, que se adentra no nosso meio, num culto, numa reunião, nas nossas casas, exerça cautela e discernimento. Quem são essas pessoas? Você pode estar trombando numa rocha submersa. E são muitos e muitos textos que vão nos advertir contra isso. A segunda figura que Judas coloca é que esses homens eram pastores de si, que a si mesmos se apacentavam. Interessante, né, que o trabalho do pastor, a princípio, só existe porque ele precisa cuidar da ovelha. O pastor existe para cuidar do outro, do animalzinho, da ovelha na área rural, né? E o pastor que exerce esse ofício na igreja é do ofício cuidar dos outros. Mas eles eram pastores de si mesmos, eles cuidavam deles, dos seus interesses, das suas coisas. Não estavam preocupados com a glória de Cristo, nem com o bem do rebanho. Eles queriam se apacentar, queriam cuidar deles. Estavam preocupados com o status, estavam preocupados talvez com reconhecimento, talvez com ter vantagens financeiras. Enfim, menos com Cristo e com a igreja. E é interessante que eles são chamados de pastores. Então, de alguma forma, eles entraram de forma sutil e tinham algum tipo de liderança. Já tinha uma certa influência. Alguns irmãos estavam se aproximando dessas pessoas, porque são chamados de pastores. Mas eles não estavam nem aí com as pessoas, eles eram pastores deles. Em Ezequiel 34, 8, não precisa abrir. O Senhor Jesus acusa ali, pelo profeta, nosso Deus acusa, fala que lá em Israel, aqueles homens que tinham se levantado como sacerdotes, levitas, estavam fazendo a mesma coisa. Acompanhe a leitura só. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto de todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Aqueles sacerdotes, lá na época de Israel, já estavam preocupados só com si mesmos. Não havia pastor em Israel. Mas nesse mesmo texto, o Senhor vai falar: eu levantarei um pastor, o verdadeiro pastor. E ele não vai cuidar dele, ele vai dar a sua vida. E nós vemos o Senhor Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Esses homens cuidavam deles. O verdadeiro pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Não buscou os seus interesses. Esse é o verdadeiro pastor. Então, o pastor que serve numa assembleia, ele deve copiar o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. Apocalipse vai falar que esses pastores vão dar conta de cada alma. É um serviço sério na casa de Deus. Mas esses homens não, eles se apacentavam a si mesmos. Judas coloca mais outra figura. Esses homens são como nuvens sem água, levadas pelo vento. Quem vive na área rural, e nós aqui na cidade também, né, quando chega nuvem, forma nuvem no céu, o que a gente espera? Que vai chover, certo? O agricultor está lá, espera, nossa, quando chover vai crescer, vai nascer a semente, agora vai, né?
E esses homens eram isso. Eles tinham muitas promessas para as pessoas, mas eram promessas vazias. Era nuvem que chegava e não caía um pingo d'água. Vazios, não tinha substância. O que eles falavam não tinha poder nenhum, só tinha barulho. Prometiam, mas eram estéreis nos seus ensinamentos. Agora vai chover na sua vida. Agora vai dar certo. Se você fizer isso aqui, vai prosperar. Isso aqui vai ser demais. Segue esse caminho que vai dar certo. Nunca dava. Porque esses homens não eram de Deus. Esses homens não tinham a palavra de Deus. Eram promessas baseadas na sua própria mente. E é triste, irmãos, que os púlpitos nos nossos dias não estão muito diferentes disso. Não se proclama a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, que é verdadeira, onde nós podemos ancorar a nossa alma, podemos ter esperança. Temos homens que proclamam suas ideias, ou ideias de outros homens. Para citar uma dessas loucuras, quantos púlpitos estão cheios de psicólogos? Você já parou para pensar nisso? Eu penso nisso bastante. A psicologia e suas soluções para a tristeza do homem, para as angústias, para os medos. O evangelho não é mais suficiente. Cristo não é mais suficiente. Eu preciso pegar emprestado algumas frases do Freud, do Nietzsche, do não sei quem. Cheio de ideias de homens fracas para tentar trazer alegria, significado para o homem. Nós não precisamos disso, irmãos. Isso é fraco. Isso é nuvem sem água. Ah, mas o psicólogo que eu conheço, o que ele fala é só aquilo que é aprovado pela Escritura. Ele, inclusive, é um crente. Puxa vida, mas se o psicólogo só fala o que está na Bíblia, para que você precisa do psicólogo? Se aquele pedacinho do Freud confere com a Bíblia, para que você precisa do pedacinho do Freud? A Bíblia é suficiente. Irmãos, são homens sem Deus, homens sem o temor de Deus, dando soluções para a alma do homem. Paulo escreveu a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Algo perfeito, falta alguma coisa? Perfeito é perfeito. A palavra do Senhor é suficiente para moldar o coração do homem e deixá-lo perfeito. Você não precisa pegar emprestado nada de nenhum homem. A palavra de Deus é suficiente. Essa foi a luta de muitos irmãos nossos no passado. Só a Escritura. Era a Escritura e o Papa. Era a Escritura e os concílios. Era a Escritura e alguma coisa. Hoje é a Escritura e a psicologia. Hoje é a Escritura e o marketing. Hoje é a Escritura e o entretenimento. É só a Escritura. Não precisamos de outra coisa. O salmista vai falar: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que restaura a alma? Nietzsche? Freud? A lei do Senhor, a palavra do Senhor. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Fale para você, ela é suficiente. Irmãos, eu tive a curiosidade de colocar essa semana na internet. No Google não dava, então eu coloquei numa IA lá. Quantos sítios principais teóricos da psicologia nos últimos anos? Deu dezenas.
Cite quantas teorias esses homens criaram para resolver os problemas da alma. Aí ela falou assim, é impossível, mas aqui acumulando os artigos, pelo menos umas 150 ou mais. Jeitos de fazer o homem ser feliz. Tinha uns 150 jeitos que esses homens escreveram. E não deu jeito, tá? Os caras dele mais louco esse mundo. E aí nós vamos beber nessa fonte. Nuvem sem água. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Nuvem sem água. Não confie em você. Não confie em nenhum homem. Maldito é o homem que confia no homem. A palavra do Senhor é suficiente. Jesus disse, eu sou a fonte de água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ele é a verdadeira água que traz satisfação. Precisamos beber de Cristo. Beber do Senhor, beber da sua palavra. E as palavras do Senhor não são frouxas, não são nuvens sem água, promessas vazias. O Senhor Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhuma. E você acredita no psicólogo? Você vai se frustrar. Vai encher, vai fazer barulho, não vai cair uma gota. Que quem satisfaz o homem é o Cristo ressuscitado. Ele é a fonte de água viva. Precisamos de Cristo. Precisamos de pastores, de homens que preguem Cristo e o Evangelho e nada mais. Ele é suficiente. Esses homens, continuando, eram árvores desprovidas de frutos, duplamente mortos, desarraigados. Esses que se colocavam como pastores eram árvores que não tinham nenhum fruto, nenhuma evidência. Estavam mortos, duplamente mortos, porque eles não tinham nem raízes. Porque você pegar uma árvore e cortar no toco, morreu a árvore, né? Mas ela tem raiz, uma hora ela brota. Mas Judas está falando, eles não têm nenhum fruto de arrependimento. Não são filhos de Deus, não têm o Espírito. E não tem nem raiz. Nunca vai virar nada isso. Estão perdidos, estão condenados. Esses daí que estão no meio de vocês, se colocando como pastores, ensinando besteira. E muitos de vocês, prestem atenção. Senão vocês podem cair nesses engodos, nessas mentiras. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 7, sobre os falsos profetas. Quando ele vai ensinar sobre os falsos profetas, ele fala assim, eles vêm, eles são lobos em pelinha de ovelha. É o que Jesus manda eles fazerem? Erguer a pelinha? Não. Jesus fala assim, olhem os frutos, veja como é que eles andam, veja como é que eles vivem, vê como é que é a casa dele, vê como é que ele educa os filhos, vê como é que ele trabalha, vê como é que são os seus negócios, vê como é que é seu amor, vê se eles têm paciência, vê como é que é a alma deles, olhem os frutos. Vocês vão perceber que são lobos. São lobos. Jesus falou, não tem como a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Não tem frutos. E o nosso Cristo? Nosso Cristo não só dá os frutos, ele é a videira verdadeira. E os crentes que estão nele produzem muito fruto. Ele é a própria vida. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a própria videira. Mas esses homens não têm frutos. É só barulho. É só barulho. Olhem como esses homens terminam. São árvores sem frutos. Verso 13, continua descrevendo. Diz, esses homens são como ondas brávias do mar,
que espumam suas próprias sujidades, ondas bravas do mar. Já foi na praia assim, quando dá uma ressaca? O que acontece? A água vem na praia, né? Traz todos aqueles galhos. Se estiver perto da cidade, tem garrafa plástica, tem não sei o quê, o mar abaixo, tá aquela sujeira na areia. Judas falou que esses homens são isso. Onde eles passam, onde eles têm relacionamento, o que eles fazem, o que sobra no final é só sujidades, detritos, vergonha, imoralidade. Não tem como esconder. Se você vai caminhar de manhã na praia, lá depois de uma ressaca, se você for bem cedinho, antes do pessoal, às vezes, da prefeitura limpar, não tem como esconder. Aquele negócio lá tá tudo sujo, cheio de galho. Esses homens passam tempo no meio da igreja, infiltrados. Vai ser possível ver. Eles já não têm mais vergonha. O que eles fazem, todo mundo conhece. É sujeira, vergonha. E falam também que eles são ondas bravas, agitados. Isso é uma característica. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quando vai falar dos ímpios, essa característica da agitação na alma, inquieto. Isaías 57, 20 diz assim: os ímpios são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Agitação na alma. Para lá, para cá, não tem paz. E o resultado dessa agitação é lama e lodo. Aqui Judas falou que espumam sujidades. Esse é o resultado dessa vida iníqua. Mas o nosso Senhor Jesus é o príncipe da paz. A alma do cristão, ela é tranquila. A paz é um dos frutos do Espírito. O Senhor Jesus é aquele que acalma a tempestade. É aquele que coloca ordem. Mas o ímpio não. Ele é agitado. E o que sobra de onde ele passa, é sujidade, impiedade. Próxima característica do verso 13, eles são estrelas errantes. Estrelas errantes. As estrelas são muitas vezes usadas na navegação para dar o rumo. Né? Quem conhece, olha para as estrelas e consegue se orientar por elas. Muitas têm uma órbita fixa, né? E por ali se consegue tomar rumo, se andar, chegar a um certo destino. Mas esses homens aqui são colocados como estrelas errantes. Ou seja, aqueles que tentam se orientar pela vida deles, pelos conselhos que vêm deles, vão chegar aonde? Continua aí o verso 13. Para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Esses homens, o destino deles é as trevas eternas. E quem seguir esses homens vai chegar no mesmo lugar. Esses homens vão levar o homem à condenação. As trevas. Como é nosso Senhor Jesus. A estrela da manhã. Ele é um guia seguro que nos conduz à verdade, à vida eterna. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me seguirem, vocês vão conhecer o Pai. Se você seguir esses homens, o destino deles é as trevas para sempre. Eles são estrelas errantes. 2 Pedro 2,17, falando desse mesmo assunto, Pedro diz assim: esses são fontes sem água. Judas falou que eles eram nuvens sem água. Aqui Pedro fala que eles são fontes sem água. Nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada.
Trevas. Senhor Jesus, a nossa estrela da manhã, Ele diz que é a luz do mundo, que tira as pessoas das trevas. É o Senhor que ilumina o nosso coração. Mas esses homens, se ouvirmos esses homens, quem ouve esses homens, vai terminar em trevas e em perdição eterna. E aí Judas, no verso 14, ele cita uma profecia de Enoque. Vamos ler o texto aqui. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Ele vai citar aqui essa profecia. Ele toma, já comentei com os irmãos, de 2 livros que não são inspirados. Um é esse livro de Enoque. E ele pega esse trechinho que está lá nesse livro e cita aqui no livro de Judas. Obviamente, esse livro de Enoque não é inspirado, mas esse trecho ele confere com várias profecias das Escrituras que vão falar da vinda do Senhor Jesus. Então, esse trecho, por conferir, por ser igual aos demais das Escrituras, foi tomado aqui por Judas, né? E ele diz que o Senhor Jesus veio entre as suas santas miríades, né? Então, esse Enoque é o Enoque lá de Gênesis, que andou com Deus e foi transladado. Interessante que aqui na profecia, a profecia está no passado, né? O Senhor Jesus veio. Talvez o português normal seria que ele virá, né? Mas é muito comum no texto profético ter o passado, no sentido de que é tão certo que ele vem que isso já fica colocado no passado. Ele virá entre as suas santas miríades. Algumas versões vão falar virá com os seus milhares de santos ou de anjos, né? Para julgar os homens. Quando o Senhor Jesus vem pela primeira vez, ele vem para trazer salvação. Na sua segunda vinda. Um dos objetivos da segunda vinda é julgar essa terra. E ele vem com milhares e milhares de anjos. E a própria igreja irá participar disso. Nós temos essa cena em vários momentos nas Escrituras, né? O Senhor Jesus mesmo dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Jesus também disse: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o juízo ao Filho. Então aqui está falando desse grande dia, onde o Senhor virá e julgará os homens. Então depois de Judas descrever essas características, uma mais horrorosa que a outra, ele fala: olha, e não vai ficar assim não. O Senhor virá com os seus anjos nesse dia glorioso e julgará esses homens. E o que o Senhor vai fazer? Verso 15. Vai exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as obras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui Judas está descrevendo esse dia do julgamento do Senhor, como ele é abrangente. Não sei se você percebeu aí quantas vezes aparece a palavra todos. O Senhor vai julgar a todos. Vai julgar todas as obras de todos. Vai julgar todas as palavras de todos. Pensa aí. Todos darão contas de todas as suas obras. Aqui Judas está falando especificamente, né, dos ímpios. É interessante que ele diz que vai fazer convicto todos os ímpios. O Senhor só não vai vir aqui e falar: não, está culpado, está condenado. O Senhor vai fazer convicto. O Senhor vai demonstrar. O Senhor vai mostrar como esses homens eram culpados. O Senhor vai dar publicidade. Todos vão conhecer que cada homem, cada um que está sendo julgado, merece o destino eterno. Não sei quanto tempo vai demorar isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, que pagou a nossa culpa.
A palavra diz que nós temos um advogado. Por isso não participaremos desse juízo. Participaremos do tribunal de Cristo, mas não desse. Esse é o trono do Senhor que irá julgar todos os homens, um por um. Cada palavra, cada pensamento. Ele vai falar que esses homens tinham obras ímpias, tinham palavras insolentes. O que são palavras insolentes? Ásperas, duras, arrogantes. Esses homens, como nós vimos na outra ministração, falavam de tudo com arrogância. Dava ordem para anjo, falava o que queria. Não tinha nenhum temor nas suas palavras. Judas vai falar, eles vão dar conta de cada palavra arrogante. Cada palavra. Pensa aí, cada palavra de um homem de 80 anos. Quantas palavras um homem fala? Cada palavra de cada homem. O senhor não vai fazer um resumo. Cada palavra. Quantos falam, irmãos? Quantos de nós falamos? Quantos púlpitos falam palavras insolentes contra o Senhor? Quantas vezes queremos dar ordens para Deus? Não concordamos com Deus. Blasfemamos. Ficamos irados. Não aceita na minha vida o que o Senhor está fazendo. Exige os meus direitos. O Senhor tem que fazer agora. Agora. Esse é o horário de fazer. O culto é para isso, o Senhor tem que curar agora. Quem somos nós, irmãos? De onde vem esse seu orgulho, meu orgulho? Outro dia teve um cidadão, já faz um tempo, ele está vivo ainda. Ele teve capacidade ou infelicidade, ele compartilhando a palavra lá na televisão, ele disse que o Senhor Jesus fez muitas coisas maravilhosas aqui, mas teve um milagre que Jesus fez que poderia ter poupado, não precisava. Que é quando Jesus transformou a água em vinho, ele falou, não, Jesus curou o cego, ressuscitou o Lázaro. Mas que vantagem tem em transformar água em vinho? Pisou na bola. Não tem utilidade nenhuma. Ele podia ter feito outra coisa. O Senhor Jesus errou. Se fosse eu faria uma outra coisa lá, fazia um apelo. Foi nessa linha de conversa. Vejam quem somos nós, irmãos. O homem, nós, em nós mesmos, a Bíblia vai nos chamar de pó, de poeira, de gotinha no balde, de verme. Só somos alguma coisa colocados em Cristo. Você é um verme, uma poeirinha. Você vai querer discutir, exigir coisas ao Senhor, como se Ele fosse obrigado a fazer. Esses homens faziam isso. E Judas vai falar, cada palavra eles vão dar conta. Como era o nosso Senhor Jesus? Como é? Ele nunca proferiu palavras ímpias. Ele não cometeu pecado, nem da sua boca se achou nenhum engano. Palavras eram cheias de graça. Os guardas foram ver Jesus lá para prender. Falaram, não dá. Nunca vi um homem falar assim. Verso 16. Judas volta, passa um pouco mais de tinta na caneta e continua. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aqui Judas vai falar basicamente da boca desses homens. O que saía da boca desses homens? Murmurador, descontente, falando grandes arrogâncias e adulava as pessoas por motivos interesseiros. Egoístas, orgulhosos, manipuladores. Percebe que quando essas pessoas entraram aqui no começo da carta, Judas fala que eles entraram de mansinho, dissimulados. Aqui eles já estão trabalhando a todo vapor no meio de uma assembleia.
murmurando, descontente, adulando as pessoas, falando, agitando. Já estão numa fase nova, amargos. A primeira característica que aparece aqui, eles são murmuradores descontentes. Nós já falamos um pouco disso, né? O povo de Israel e nós, todos os homens, podemos cair nesse erro de reclamarmos, de murmurarmos do Senhor. Israel murmurou lá no deserto. Murmurou. Se tem um pecado que o Senhor, não sei se podemos falar assim, chama a atenção do Senhor, a sua ira, é a murmuração. Em Números 14 vai falar que até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração que os filhos de Israel proferiram contra mim. Até quando esse negócio de ficar reclamando? Esses homens tinham isso. Eram murmuradores, nada estava bom. O que o Senhor fazia, o que o Senhor estava fazendo, nada estava bom. E aqui, irmãos, só uma pequena distinção, né? A murmuração, ela é um pecado. Ela é diferente da tristeza. Todos nós podemos ficar tristes por uma situação, podemos lamentar uma situação. Ninguém vai estar dando gargalhadas se perder um filho, se sofrer um acidente, se acontecer uma tragédia. É do sentimento humano. Nós ficamos tristes. O Senhor Jesus chorou. Faz parte da humanidade. Nós temos vários salmos que o salmista está chorando pela sua vida, pela vida de Israel. Nós temos um livro na Bíblia que é Lamentações de Jeremias, sobre a situação de Israel. Essas coisas fazem parte da vida nossa aqui nessa terra, cheia de sofrimentos, mas aqui não é isso. Aqui eram homens que murmuravam contra Deus, eram ingratos com o que o Senhor estava fazendo, com o que estava acontecendo, como o Senhor conduzia as coisas. Talvez ali pela liderança local que estava acontecendo, talvez pela vida que eles queriam viver, eles murmuravam. E o nosso Cristo? A palavra do Senhor diz que ele foi ungido com óleo de alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Paulo aprendeu a andar contente em toda situação. Esses homens não conseguiam, eles murmuravam, estavam descontentes. E andavam segundo as suas paixões. Talvez seja esse o motivo do descontentamento, da murmuração. Eles queriam fazer o que eles queriam, o que dava na cabeça, queriam viver do jeito deles. Queriam fazer o que gostavam, queriam só as coisas boas. E, obviamente, eles não encontravam alegria nessas coisas. Eles não gostavam. Eles queriam fazer só o que eles gostavam, o que dava no coração deles. Mas isso não confere com o nosso Cristo. Cristo foi obediente até o fim. Nunca murmurou. Foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele disse que não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a do Pai. Mas esses homens murmuravam, reclamavam de tudo. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias. De novo aqui, esse coração que fala, que é arrogante. Se nós olharmos, irmãos, para as figuras do fim dos tempos, lá em Daniel, em Apocalipse, quando vai falar da besta ou do anticristo, uma das características que aparece, que é enfatizada, é que esses homens falam com muita arrogância, falam contra Deus, blasfemam. E aqui aparece forte nesses homens. É uma característica do homem sem Deus, boca que fala de forma insolente. E aí Judas continua: são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Oportunismo. Bajulavam aquelas pessoas que tinham podia dar algum benefício. Não tratavam as pessoas iguais. Poxa, esse irmãozinho aqui, acho que ele tem mais dinheiro, né? Paulinho, você é especial, Paulinho. Rapaz, você é tão bonito, você não sei o que, você faz assim, olha que bênção que é você, Paulinho e tal. Eles bajulavam. Porque eles tinham interesse, eles eram interesseiros.
Em Romanos 16, pode abrir Romanos 16, 17. Paulo vai falar de novo disso. Ele diz assim, Romanos 16, 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Presta atenção, a igreja, nesses cidadãos aí. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. São pastores de si mesmos. E as suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Incautos é alguém descuidado, que não está nem prestando atenção no que está acontecendo, imprudente. Esses homens vão enganar com as suas palavrinhas, com seus elogios. Nosso Senhor Jesus não foi assim. Na verdade, Jesus foi odiado por falar a verdade. O mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele que suas obras são más. O Senhor Jesus não ia por motivos interesseiros fazer bajulação. Ele expunha a verdade. E a verdade mostrava que o homem era pecador e as pessoas ficavam chilhando os dentes. Mas esses homens não. Não dá para falar de pecado no culto, né? Vou falar com o João em especial, que o céu é maravilhoso, que o fulano é assim, que essa semana vai ser vitoriosa, que nós vamos bombar, que vai dar tudo certo. E depois eu chego pro Paulinho e falo isso, e falo aquilo outro. É isso aí, todo mundo feliz. Mas é uma nuvem sem água. (17) Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Judas, ele muda, né, o pronome aqui, ele está falando deles, daqueles homens, daqueles indivíduos, e agora ele começa a falar para os irmãos. E ele muda a maneira de falar com os irmãos, né? Vós, porém, amados, irmãos amados, ele usa um termo carinhoso, e ele exclui esses homens dos amados. Eles e vós. Eles e vós. Não são a mesma coisa. E ele diz assim, lembrai-vos das palavras aqui dos apóstolos. Essa palavra no original não é só para os irmãos trazer à mente, recordar. Aqui a ideia é de lembrar e tomar providências. Jesus, por exemplo, quando foi falar para os... um dos seus pronunciamentos, ele só lembrai-vos da mulher de Ló. Não era só para falar assim, lembrei da historinha. Ele estava dando uma situação que eles deveriam tomar providência. Lembra dela. Mude a maneira que vocês estão vivendo. Lembra como é que terminou aquela mulher. Né? É igual, por exemplo, se eu falar, Celso, lembra que o seu farol está ligado lá embaixo do seu carro. Aí você fala, obrigado. E larga lá, acabou a bateria. Quando alguém lembra, pede para lembrar, você precisa tomar uma providência. Está te dando um exemplo. Então aqui os irmãos estão sendo lembrados do que os apóstolos falaram. E é interessante que os apóstolos são mencionados, né? Judas está falando, presta atenção naquilo que é seguro. Nas palavras dos apóstolos. Se nós olharmos para o livro de Atos, vai falar que os irmãos, eles eram o quê? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Paulo vai falar que a igreja é edificada no fundamento, né, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então o Senhor usou os apóstolos e os profetas para nos deixar a sua palavra. Aqui é um lugar seguro. E não nesses homens que estavam se infiltrando lá, falando, pregando. Olha, lembra lá o que os apóstolos disseram. E o que esses apóstolos disseram? Continua aqui no texto. No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Quem disse isso? Que apóstolo disse isso? Pelo menos dois nós achamos na Escritura. Nós pegamos Pedro,
Não precisa abrir, Pedro, 2 Pedro 3,3 diz assim: sabendo primeiro isto, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Judas meio que transcreveu o que o apóstolo Pedro disse. Paulo também escreveu a Timóteo, o apóstolo Paulo disse: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Deus fala, presta atenção no que foi profetizado, no que os apóstolos falaram. Eles já falaram que isso ia acontecer. No último tempo ia vir escarnecedores, homens zombadores de Deus, que vão andar segundo as suas próprias paixões. Isso é sinal do último tempo. O que é esse último tempo? É o período entre a primeira vinda do Senhor e a sua segunda vinda. Esse é o último tempo. Então, nesse período, virão homens escarnecedores. O irmão MacArthur, comentando esse texto, ele diz assim: aqueles que zombam das promessas de Cristo, especialmente da sua segunda vinda e do juízo, estão cumprindo a profecia. Porque a profecia diz que nos últimos dias viriam escarnecedores. Quando os homens se levantam e falam, zomba disso. Cumpriu-se a profecia. Eles são caracterizados por impiedade, por serem movidos por próprios desejos pecaminosos, em contraste com a vida de santidade de um verdadeiro crente. São homens que zombam, que falam mal da fé, que zombam da vinda de Cristo. Outro irmão Pink, irmão mais próximo de nós, aqui ele morreu em 52. Esses escarnecedores são uma prova clara que estamos vivendo nos últimos dias. Sua conduta desenfreada, movida por desejos carnais, é o oposto da vida de santidade e negação que Cristo nos chama a viver. Então, esses homens estariam aí, foi profetizado. E o que eles fazem? Versículo 19. São esses os que promovem divisão, sensuais e não têm o Espírito. Então, mais características desses homens. São homens que promovem divisão. Óbvio, homens que vivem adulando uns em detrimento de outros. Homens que têm na sua boca todo tipo de arrogância. Eles vão trazer divisão no meio do povo de Deus, naturalmente. Pessoas que, de forma prática, muitas vezes começam a criar panelinhas, grupos, reuniões, atividades, fazendo separação entre homens, entre ricos e pobres numa assembleia, entre aqueles que são de um lugar, de outro, enfim. Muitas maneiras em que essas pessoas podem ir criando grupos e gerar divisão. Mas o nosso Senhor Jesus é o que unifica, Ele é o que quebra o muro da separação. O Senhor Jesus é aquele que orou para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai é um. Esses não, eles querem dividir, eles querem criar grupos, eles querem ter vantagem com algumas pessoas. Eles são sensuais. Aqui essa palavra sensuais no original significa carnais. Homens com a mente natural. Homens que não conhecem o Espírito. Homens que vivem segundo a sua mente natural. Não foram vivificados pelo Espírito, não têm a mente transformada. E Judas termina, eles não têm o Espírito. Então essa é o resumo, é o motivo porque esses homens fazem e são descritos dessa forma nesse texto. Eles não têm o Espírito, eles não nasceram de novo, eles não são regenerados, eles não têm o Espírito de Cristo, eles não receberam o Espírito Santo. Então eles não pertencem a Cristo. Eles não têm a capacidade espiritual, o discernimento espiritual. A palavra do Senhor diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. São loucura. É lógico. Ele olha para a palavra do Senhor e fala, isso é louco. Não faz o menor sentido. Ele não aceita. É loucura. Então ele tem que viver de um outro jeito. E ele não pode entender, porque essas coisas se discernem espiritualmente, pelo Espírito. Ele não tem essa capacidade. É como alguém cego. Ele não consegue ver. Você pode falar, mas não tem essa capacidade. Ele não tem o Espírito. Ele não conhece as coisas do Espírito. Paulo vai falar em Romanos,
A mente carnal, natural, ela não só não discerne, ela não só acha loucura, ela odeia. Ela é inimiga de Deus. Se Deus vem para cá, a mente carnal quer ir para lá. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tiago vai falar que essa sabedoria terrena, sensual, natural, é diabólica. E causa perturbação e toda obra perversa. E aqui nós temos a própria doutrina de que o homem natural ele é perverso desde o seu nascimento. Se ele não for tocado, habitado pelo Espírito Santo, o que sai dele é só pecado, é só depravação. Ele anda segundo as suas concupiscências, e ele é incapaz, né, de discernir as coisas do Espírito. E o que ele faz, a Bíblia descreve dessa forma. Se nós lemos, por exemplo, Romanos, quando vai falar dos nossos caminhos, fala de uma boca que é como um sepulcro caiado. Um túmulo podre. Uma pessoa que morreu, está fedendo. Mas por fora foi passado um cal branquinho. Essa é a boca do homem sem Deus. A sua garganta, como veneno de cobra. Não há como sair nada de bom. Então, Judas, ele resume essa natureza perigosa desses homens quando eles adentram a Assembleia. Como nós precisamos ter discernimento, ser ajudados pelo Senhor, porque são tantos perigos que se não for o Senhor para cuidar de nós, nós podemos tropeçar. Basta, às vezes, uma pessoa influenciando a vida de uma família e aquilo virar um transtorno. Quantas histórias nós conhecemos de uma família, por uma pessoa, um tempo que andou junto, uma viagem para a praia que voltou, já voltou com a cabeça diferente. Mas o Senhor tem nos guardado. Outro dia, eu vi um vídeo, eu achei muito interessante, para a gente perceber a necessidade que a gente tem do Senhor pastoreando, cuidando das nossas vidas. Parecia uma tribo, um lugar com um terreirão assim. Aí fizeram uma fogueira de madeira assim, enorme. E aí veio como se fosse um homem com uma palha, algum tipo de alimento assim, e tinha umas 200 ovelhas, mais, uma multidão de ovelhas lá. E aí ele vinha dando milho, alguma coisa assim para as ovelhas, e foi levando aquela multidão de ovelhas, e as ovelhas fizeram uma curva assim em volta daquela fogueira, e elas começaram a rodar em volta daquela fogueira, uns 5 metros de altura assim. E rodou, e o pastor saiu do lado, assim, ficou olhando. As ovelhas ficaram rodando lá naquele negócio assim, ó. Algumas tropeçavam, caíam no fogo e andavam assim. E ficou ali naquele fervor ali. Porque a ovelha, naturalmente, ela vai seguindo o pastor, vai andando. Dependendo de quem está guiando uma assembleia, de quem está guiando as nossas vidas, nós podemos estar sendo levados para o fogo. Porque nós, naturalmente, precisamos ser cuidados, precisamos ser pastoreados. É por causa disso que o Senhor levantou homens, é por causa disso que o Senhor levantou pais, é por causa disso que o Senhor colocou pessoas para cuidar das nossas vidas, para nós cuidarmos das outras. Que nós precisamos do cuidado um dos outros, do Senhor, nas nossas vidas. Ele prometeu que cuidaria de nós. Que o Senhor nos ajude. Se olharmos para esse texto, para concluirmos, né? Pelo menos pensarmos em 2 aplicações. Como é necessária essa proteção do rebanho, né? Esse discernimento. Nós precisamos ficar atentos, né? Os lobos que podem penetrar a igreja. Um ímpio lá longe é uma coisa. Um ímpio que está transitando no meio da igreja. Nós devemos prestar atenção. Nós devemos, tanto os irmãos que estão à frente, pastoreando, como nós também. E muitas vezes isso não acontece só numa reunião, só no dia da ceia. Muitas vezes
Aquilo que está pastoreando a nossa vida está lá no nosso celular, está lá na nossa televisão. Quantas pessoas do mundo influenciam o que nós pensamos? Políticos, pensadores. Dali pode vir as piores influências. Às vezes não é uma pessoa que está congregando, que chegou na Assembleia. Às vezes é aquilo que está pastoreando a nossa mente. Homem sem Deus, homem sem o Espírito, boca cheia de perversidade, e nós ali. E às vezes são coisas sutis, irmãos. Às vezes gostamos de um determinado político e ficamos, e o jornal daquele político, não sei o que e tal. Nossa, ele vai salvar, ele vai fazer, vai dar tudo certo, vou ser feliz e tal. É um homem. Outro dia eu tive uma experiência estranha. Eu estava curioso para estudar um período da história. Aí eu entrei no YouTube lá, tem um canal, Brasil Paralelo. Alguns irmãos já assistiram lá. Os irmãos têm uns documentários da história do Brasil, da história da Europa. E eu entrei lá, peguei bem o período da Reforma Protestante, um pouquinho para frente. Falei, vamos ver. Estou contando, não sei o que lá e tal, não sei o que, do John Locke, não sei o que, foi andando. Aí ele chegou na época da Reforma Protestante. E ele já falou que não foi uma reforma, foi uma revolução. E que o Lutero, nossa, o Lutero, a igreja pregava que era a fé e as obras, mas o Lutero falou que era fé e você podia viver do seu jeito. Rapaz, e todo mundo virou luterano, porque era só ter fé e podia continuar roubando, tendo lucro, sendo desonesto. E, rapaz, onde que esse homem achou isso aí? O Calvino? Rapaz, o Calvino. E o Calvino não sei o que, papapá, papapá. Mas, rapaz, ele contou uma história assim que não tem nem nos livros. Por quê? Esse canal, os fundadores são católicos. E quem vai dar aula lá é alguém que compactua com essa visão. E aí nós podemos olhar, aqui é um exemplo, né, da história, uma história contada de ponta cabeça, não faz nem sentido o que falaram, mas está lá. Às vezes vamos na escola, não precisa nem ser no YouTube, está na escola, está o professorzão lá, falando de antropologia, de história, e você está lá bebendo, verdade, as camadas da burguesia, e vai falar de um monte de coisa, vai falar que você tem que odiar o seu pai, a sua mãe, a camada opressora e não sei o quê, e você está lá bebendo dessas coisas. Eu sou muito ruim de guardar nome de livro, pior ainda. Mas eu li um desses livros que a gente estava lendo aí sobre educação de crianças, e o irmão citou um trecho lá, de um desses homens que organizou a parte de educação na ONU e tal, um comunista desses. E ele, num trechinho lá, ele diz assim, que os professores, eles têm a função como de um pregador protestante, que vai tomar o púlpito e doutrinar as pessoas na nova religião do homem. 8 horas por dia, uma nova religião do homem, sem Deus. Alguma coisa vai acontecer com a mente das crianças. Nós, pais, precisamos pastorear. Se o seu filho vai na escola, você deve pastorear. Se você ouve, está ouvindo, preste atenção no que você está ouvindo. A todo momento tem alguém querendo, está puxando você em volta da grande fogueira. Isso pode chegar tão perto quanto Judas colocou, às vezes no meio da igreja. Uma última aplicação, Judas vai falar da importância da palavra que foi revelada, né, foi trazida pelos apóstolos, da palavra de Deus. Importância de compartilharmos as escrituras na reunião da igreja. A igreja não seja um lugar de palestras, mas seja um lugar de ensino fiel à doutrina e à palavra do Senhor. Não seja um lugar para ensinar sobre como ganhar dinheiro, como ser um homem, como
aplicar determinada técnica da psicologia. Nós podemos estar sendo enganados. E muitos estão. Nós, pessoalmente, devemos gastar tempo com a palavra de Deus. Tempo com a palavra de Deus. Meditarmos. Eu tenho lido, irmãos, algumas biografias de irmãos. Livrinhos pequenos. As crianças leem lá, a Bruna lê, já leram um monte. Eu estou atrasado, estou no segundo, terceiro. Mas eu leio e eu fico profundamente chocado com as histórias dos irmãos. O profundo interesse, desejo, necessidade que esses homens tinham de levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Homens que chegavam em lugares que não tinha nem o idioma, nem aquele povo, eles se comunicavam com rabisco, com gestos. E o irmão chegou lá e organizou a língua, as palavras, a gramática, para poder traduzir a Bíblia lá. Eu li essa semana a história do irmão Judson. Ele chegou lá na Birmânia, só tinha ele de branco. Não tinha ninguém sabia como que era aquele idioma. E ele ficava fazendo mímica lá com alguém, aprendendo, a esposa. Um par de 1 ano, 2 anos, para ele conseguir se comunicar. Depois alguém ajudar e tentar entender como que aquele povo escrevia, para depois traduzir a palavra. Homens que morreram porque traduziram a Bíblia para as pessoas comuns lerem. Às vezes temos 3, 4 Bíblias em casa e não lemos. Aí quando o lobo, vestido de ovelha, começar a pregar, você não vai conseguir discernir as coisas. Podemos ser enganados. Nós temos responsabilidade, irmãos. Nós não podemos viver a vida de qualquer jeito, de forma relaxada. Isso não combina, isso não é fruto da vida cristã. Que possamos nos debruçar na palavra de Deus. O Senhor prometeu que o seu Espírito, que habita em nós, nos ensinaria todas as coisas. Ele mostraria Cristo, mostraria as glórias de Cristo. Que nosso coração busque conhecer o Senhor, se dedique à palavra de Deus. Que possamos ser como aqueles irmãos lá em Bereia que Paulo passou, né? Paulo pregando, o apóstolo Paulo. E os irmãos conferindo lá. Ah, ok, Paulo, acho que está certo. Né? Vamos voltar. Isso. Tinha um zelo pela palavra de Deus. Não é porque era o apóstolo Paulo que eles não iam conferir com a palavra de Deus se aquilo era assim mesmo. Paulo fala que eles eram nobres, eles conferiam. Que o Senhor nos dê esse coração, irmãos, atento, coração que busca. Sim, é verdade. O Senhor disse que guardaria, que nenhum deles se perderia, nenhum dos seus filhos. Mas Ele também disse para nós sermos prudentes. Ele disse para nós buscarmos a palavra de Deus. Que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Essas são verdades que andam juntas na nossa vida cristã. Amém?